Aí, Aí, voltou. agora esperar o povo mandar a pergunta de É, novo. então, o Emílio tem um punhadão de gente aí já. Já tá entrando de novo. Aí já tem já perguntaram aqui uma. Ah, chegou uma pergunta aqui, ó. Hum. Quais são para você os exercícios básicos para o treinamento de tambor? Quem que perguntou? O Juninho, desculpa. A Juninho, Thaís mesmo? ele é de Guaianá e estuda em Rio Pomba. De Guaraná? Aham. Bacana, eu já dei bastante curso lá também, pô, lá bacana. Então, os exercícios bons para cavalo de tambor. Eu tenho na minha cabeça que treinar cavalo é muito simples, sabe, Lohane? E muito simples mesmo. Assim, não, eu sou dos caras que gosta de simplificar a vida. E acho que quanto mais simples você treina, mais simples fica para o cavalo e fica mais fácil de acertar, Uhum. sabe? E se você for vender o cavalo, for passar o cavalo para alguém, ele vai ser simples para quem for montar também. Então, eu gosto do treinamento bem simples. O que eu penso de cavalo de tambores? Na verdade, a maioria dos cavalos, quase tudo eu treino igual, desse jeito. Eu quero que meu cavalo saiba fazer círculo arqueado para dentro. Eu quero que meu cavalo saiba fazer círculo arqueado para fora. E quero que meu cavalo saiba fazer círculo com o corpo dele reto. Se eu tiver esse controle dele, meu cavalo com esses três círculos aí, e meu cavalo sabendo parar e recuar também, com esses três círculos eu vou ter com certeza um cavalo que joga o pé dele embaixo e guia fácil, vai estar leve de boca. E aí, tendo isso, fica fácil pôr o cavalo no tambor, sabe? E o que eu quero que meu cavalo entenda? Que ele tem que correr o máximo que ele puder para cima do tambor. Quando chegar lá, ele vai ter que dar uma reduzida para virar. Tem cavalo que tem facilidade, nem precisa reduzir tanto, ele vai virar meio que naturalzão e vai correr para outro tambor e vai virar. Então, assim, eu quero que meu cavalo aprenda o percurso bem e eu quero ter controle do corpo do meu cavalo inteiro, ter controle de garupa, costela e paleta, né, das espadas dele. Se eu tiver controle disso, se ele souber fazer círculo, arqueado para dentro, para fora e reto, né, de onde eu puxar meu cavalo, ele vai virar com o corpo dele reto, ele apoia o pé no chão e vira as mãos. Se eu tiver isso, estou sossegado para ter um cavalo de tambor, sabe? Então, eu vejo simples assim, sabe? E aí, o que eu acho importante de pensar no cavalo de tambor? O que eu acho legal de treinamento de cavalo é que você fazer um cavalo de tambor bom é fácil de fazer. O difícil é você manter ele bom por muito tempo. Por quê? Porque o natural do cavalo é ele antecipar os movimentos dele, né? Então, ele sabe que ele vai chegar naquele tambor, ele vai reduzir e vai virar. Então, com o tempo, ele começa a reduzir antes. E aí ele começa a querer virar antes, ele derruba o tambor, põe a cara para fora, vai caindo para dentro, vai empaletando. Então, você tem que treinar o cavalo para você ter recurso para conseguir corrigir o cavalo na hora que você precisar. E você tem que trabalhar para manter a cabeça do cavalo sadia, para ele sempre pensar em te esperar. Sabe? Por mais que ele saiba o percurso que ele vai chegar lá e vai virar, ele tem que entender que se você não quiser virar e quiser ir para o outro lado, ele vai. Então você tem que ter sempre o cavalo que você consiga controlar ele na sua mão, sabe? Então, por exemplo, se o meu cavalo ele antecipa o tambor querendo reduzir antes, eu vou tocar ele para ele passar o tambor. Se o meu cavalo chega querendo abrir no tambor demais, eu vou trazer ele mais justo no tambor. Se ele chega sempre muito justo pensando em derrubar, eu vou levar ele mais para longe. Então, assim, treinar para mim ensinar para mim é bem simples e manter o cavalo com a cabeça sadia para correr prova, para treinar e tal. Eu sempre vou pensando ao contrário do que ele pensa. Se ele pensa em correr e passar do tambor, eu vou reduzir. Se ele pensa em reduzir antes, eu vou correr mais. Se ele pensa em fechar, eu vou pensar em abrir. Se ele pensa em abrir, eu vou pensar em fechar. Acho que a gente sempre tem que estar ligado nisso, porque não tem muito essa história do cavalo estar pronto, acabou, não tem mais trabalho. Você sempre vai ter que estar dando aquela atualizada no cavalo, tem que estar checando as coisas. Então eu acho que preparar o cavalo é bem simples, né? Não tem muito mistério, faz círculo arqueado para dentro, arqueado para fora, e com o corpo reto, e boa. E aumentar a velocidade e reduzir a velocidade. Eu gosto muito, uma coisa que eu faço muito com todos os cavalos, qualquer modalidade que eu monto, é essa história que eu falei na hora do esbarro lá, de fazer transição. Acho que a transição ajuda muito o cavalo a jogar o pé dele embaixo, sabe? E o cavalo de tambor, ele tem que chegar no tambor, pôr o pé embaixo para ele virar para frente e correr para o outro lado. Sabe? Para ele ter arrancado para o outro lado. Já o pé dele tem que estar embaixo ainda. Entendeu? Então é importante pensar nisso daí. Beleza? Quem que perguntou isso daí? Foi
A Juninho que você falou, né? É o Juninho. Ah, então, joia. Agora o Matheus Amoglia. O animal de boa morfologia e conformação tem maior facilidade em desenvolver o treinamento? Então, geralmente sim, mas a gente não pode generalizar. Por quê? A gente volta a falar de gente. É todo cara alto que é bom de basquete? Não, eu acho Não que é, não. não é, não é. Você tem um amigo meu aqui de Vassouras, ele é mais baixo que eu, se não da minha altura. Ele já foi jogador de basquete dos craques. Ele não tinha morfologia para jogar basquete, mas ele era o craque no basquete. Então, assim, a morfologia pode ajudar e geralmente ajuda muito. Mas, às vezes, você pega uns cavalos que não têm morfologia boa e eles são fenômeno para trabalhar. Né? Eu acho assim, e aí vamos pensar em outra coisa também. Por exemplo, o cavalo de marcha. Isso daí é importante de falar. Dependendo da frente que ele tiver, você não vai conseguir fazer ele trabalhar com a frente alta. Porque se ele tiver uma morfologia toda para a frente dele ser um pouco mais baixa, com o pescoço mais paralelo ao chão, não adianta você ficar querendo levantar a frente dele que não vai levantar. Você tem que achar onde é mais natural para ele, onde é confortável para ele, e ali ele vai ser onde ele vai marchar mais. Sabe? Eu acho também que é importante você não ficar brigando com a morfologia do cavalo. Mas às vezes vai ajudar bastante, às vezes não. Assim, né? Geralmente ajuda. Não dá para dizer que é sempre, mas geralmente ajuda. Acho que o Thiaguinho falou alguma coisa. Agora Ah, uma pergunta, Renata. Quais técnicas você ensina nos seus cursos? quais o quê? Técnicas você ensina nos seus cursos? Nossa, mas essa pergunta ficou vaga demais, hein? Então, na verdade, então vamos falar do curso de equitação, curso de rédeas mesmo, que é o que a gente está falando aí, né? Na verdade, o que eu penso em fazer sempre com os cavalos? Eu divido o corpo do cavalo em 5 pedaços, nem ficou difícil de responder, ficou fácil. Eu quero ter controle da garupa, costela, paleta ou espada, pescoço e cabeça. Se eu tenho controle dessas 5 partes do corpo do meu cavalo, eu controlo o corpo do meu cavalo inteiro. E se eu controlo o corpo do meu cavalo inteiro, eu levo ele para onde eu quero, na posição que eu quero, sabe? E aí para a gente ter controle disso, tendo controle disso, fica mais fácil de eu jogar o peso, jogar o peso, o posterior do meu, como é que é? Fica mais fácil de eu transferir o peso para o posterior do meu cavalo. E com isso a frente dele vai ficar mais leve, fica mais fácil de guiar. Aí meu cavalo fica melhor de boca para virar para os lados, para parar, recuar, para andar de lado, para abrir e fechar a porteira. Uma coisa, Lohane, que eu penso muito é que se você conversar com tem um monte de amigo meu aí que é treinador que entrou aí, e se você conversar com a maioria de treinador de cavalo de qualquer modalidade e você perguntar para os caras o que é um cavalo bom, quase todos vão responder para você: um cavalo bom é o que trabalha no meio da rédea e no meio da perna da gente. Ele tem que estar no meio da nossa rédea e no meio da nossa perna. Você puxou para lá, ele virou. Você puxou para lá, ele virou. Você puxou para trás, ele parou de recuar. Ele não pode abrir uma curva, nem pode fechar uma curva. E se você tem esse cavalo, ele vai ser bom no tambor, vai ser bom na rédea, vai ser bom no laço, vai ser bom no salto, vai ser bom em qualquer modalidade. O pessoal às vezes fica muito preocupado de uma modalidade é assim, a outra é assado, mas tudo é cavalo. E tudo, o motor está no posterior, a direção está na frente. Então, assim, a base é a mesma. É tudo Fusca. O motor está atrás, a direção está na frente. Entendeu? Eu penso desse jeito aí. Vinícius. O Vinícius está mandando. Paulinho, como que faço para tirar o medo de laço do meu cavalo? Medo de laço. Então, cara, Claro que eu digo a Vinícius, não é você não, tá, Lorraine? Então, assim, uma coisa do chão, domando, né, na história de sensibilizar ou de fazer habituação, eu gosto de sempre rodar uma corda do lado do cavalo, sabe? Eu rodo a corda do lado do cavalo, o cavalo vai assustar, é comum os pontos assustarem com isso, você fica rodando, rodando, na hora que ele acalmar, você para. Aí você roda, ele acalmou, você para. Aí depois você joga essa corda em cima dele. Na verdade, eu não sou laçador, eu nunca fui laçar. Mas se você ficar em cima do cavalo e começar a rodar a corda, ele ficar nervoso, primeiro você faz isso no chão. Depois que você fez no chão, você faz montado, a mesma coisa, você vai rodar. Se ele quiser sair, qualquer novidade que eu vou mostrar para o meu cavalo montado, uma coisa importante que eu faço, qualquer novidade que eu vou fazer, o lado que eu tiver com a coisa que eu vou experimentar de novo, eu puxo o focinho dele para esse lado,
para eu ter controle para a garupa dele rodar para o lado contrário. Então, eu vou rodar o laço com a minha mão direita. Então, eu vou mexer com o laço aqui, eu ponho o focinho dele para a direita. E se ele quiser assustar qualquer coisa, eu vou jogar a garupa dele para a esquerda. E com isso, eu vou estar desalinhando ele para ele não dar conta de pular, de correr, de fazer nada de ruim. Na hora que eu rodei a corda, ele ficou agitado, eu continuo. Na hora que ele acalmar, eu paro. E com isso, eu vou fazendo. Daqui a pouco, ele vai ficar calminho. Ele vai entender, toda vez que eu paro, o cara para. Então, e a corda não faz nada, a corda não sai de perto, o laço não sai de perto. Então, daqui a pouco, eu vou estar conseguindo rodar a corda nele. Sabe? Vou estar conseguindo rodar o laço e brincando com ele de laço. Eu acho isso daí. Começa de longe e vai chegando perto até que você fique em cima. E se ele assustar, você continua de novo. Daqui a pouco para. Isso aí. O Tiago Mineiro, não é uma pergunta, não. É um comentário. Paulinho, parabéns pelo dia do zootecnista amanhã e a todos os zootecnistas que estão na live. Aí, ó. Então, o Thiaguinho estava na live agora há pouco, eu estava com ele lá. Ele é fenômeno, esse cara. Ele é amigo meu, bom de... Cara bacana, cara do bem. Obrigadão aí, Thiago. Tem até uma pergunta dele depois. Pode adiantar a pergunta dele aqui? Pode adiantar. Que eu parei aqui, eu vi que ele perguntou. E, Paulinho, um cavalo que tem costume de bolear, né? Virar para trás. Uhum. Como você corrige? Então, cara, quando eu desconfio que tem um cavalo que boleia, eu começo a trabalhar muito do chão e controlando a garupa dele. Eu ponho ele para rodar a garupa por qualquer coisa. Eu quero pegar na rédea e quero que ele entenda que ele tem que mexer a garupa. Cato numa rédea só, ele tem que entender que a garupa tem que ir para outro lado. Eu faço isso muito do chão para deixar ele bem leve desse jeito. Depois que ele está leve desse jeito, aí eu vou pensar em montar nele. Outra coisa importante, um cavalo que boleia, eu quero a embocadura mais suave que tiver para pôr na boca dele. Né? Eu quero... o cavalo está de freio, então tira o freio e põe bridão. Mas ele vai sair correndo com você. É bem melhor ele correr do que bolear. Deixa correr. Porque o freio, por funcionar de alavanca, a chance dele brigar para cima é grande. Então, eu gosto de tirar freio, colocar um bridãozinho e deixar bem leve para os lados. E aí, quando eu montar, eu já vou trazendo a cara dele para o lado bem devagarzinho e com a mão bem aberta, sabe? Aí não está dando para ver direito, mas eu não puxaria nada para trás, eu puxaria só para o lado. Uma coisa que eu penso de cavalo, que é fácil de entender, é que o cavalo ele tem 6 lugares para ir na vida dele só. 6 aqui. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E a gente tem que negociar com ele para ele ir para onde a gente quer. Então, desde o comecinho, quando eu estou domando, eu quero que o meu cavalo entenda, filho, qualquer coisa que você achar de ruim, sai correndo para frente, pula para frente. Eu não quero que você pense em ir para cima nem para trás. Então, eu vou ensinando o cavalo a correr e desengajar, correr e desengajar, correr e desengajar. E desse jeito eu começo a ter controle dele desde o começo, sabe? Se eu pego um cavalo que já tem esse defeito, eu vou tentar voltar para trás para ensinar isso para ele de novo. E deixar claro para ele, qualquer coisa, corre para frente. E se eu triscar a mão na rédea aqui, roda para o lado. Geralmente isso melhora. Vai falar para você, a coisa que eu mais tenho medo é cavalo que boleia. Para mim é dos piores defeitos que tem na vida de um cavalo, de um cavaleiro, é um cavalo que boleia. Ele sabe, ele já levou um puta tomo feio já de cavalo boleando. Vai para outra pergunta. Desculpa que eu pulei um monte de pergunta. Desculpa aí. Sem problema, não. Fazenda extrema. Caminhar com o animal na areia ajuda a muscular e a criar resistência? Ajuda. Tem que só tomar cuidado se não for areia muito fofa, para não prejudicar os ligamentos e tal. Mas eu gosto de... É igual correr na praia, né? Não é correr na areia. Se você exagerar, você se machuca. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque não tem muito impacto, né? A areia absorve bem impacto. Então, não prejudica o osso e tal. É legal, assim. O que é bom mas não é aquela história. Tudo, não é todo remédio é droga, toda droga é remédio. O que muda é dose. Você tem que tomar cuidado para não exagerar. Mas a areia é bom para cavalo, sim. Outra pergunta. Boa noite, meu nome é João Victor. Qual idade e como iniciar o cabrecheamento em potros? Obrigada. Esse João Vitor tá onde? Não dá para ver, né? Não tá no perfil Viver Pilates e Fisioterapia. Tá. Então não é o João Vitor que eu tô pensando, não. Desculpa. Mas qual que é a pergunta mesmo? Desculpa. Qual idade e como iniciar o cabrecheamento em potro? Então, João Vitor, é o seguinte, cara. Eu gosto demais dessa pergunta que você fez aí. Eu até achei que era um amigo meu que outro dia eu ajudei ele a cabrechar um potrinho lá. Cara, eu gosto de pôr cabeça nos meus potros quando eles estão amamentando ainda.
sabe? Eu acho que não tem necessidade disso, mas eu gosto de fazer. Por que que eu gosto? Isso é uma história real minha que aconteceu ano passado. Eu tinha uma potra que nasceu na minha égua, nasceu em novembro, e quando foi eu desde que ela nasceu, sei lá, uma semana, eu comecei a passar a corda no pescoço dela, passar a mão nela. Eu vou trazendo a cara dela pro lado, vou empurrando a garupa, vou bem suave, bem com cuidado para não dar trauma, para não machucar. Mas eu quero que o meu cavalo me aceite, aceite corda na cara dele e cabrechar bem pouquinho, o quanto antes eu puder, e pegar o potro no pé da mãe. É bom porque a mãe já confia no você. E a mãe ficando tranquila com a presença de gente, o potro é capaz de ficar também. Então eu gosto de fazer isso com os potrinhos novinhos. O que a gente tem que tomar cuidado? Que para mim é tipo uma gangorra. Quanto mais novo é o potro, mais experiente tem que ser o domador. Porque se o cara não tem experiência, vai mexer com um potro muito novinho, a chance desse potro machucar é grande, porque ele pode virar para trás, ele pode apavorar, ele pode. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu gosto de ensinar desde novinho. E uma coisa que aconteceu comigo, comecei a contar a história, não terminei. Eu comecei a mexer com essa potrinha minha novinha, ela ficou mansinha pra caramba, assim, muito facinha de mexer. E aí ela ficou largada num pasto lá na casa de uma amiga minha. E quando foi desmamar, quando juntou as éguas para desmamar os potrinhos, essa minha potra tava com um baita machucado na cara, um machucado feio, que pegaria bem em cima de onde pega a focinheira do cabresto. E eu falei, puta, tem que cuidar dessa potrinha agora. Só que como ela já estava mansinha no cabresto, ficou fácil de eu passar uma corda na cabeça dela e tratar desse machucado. Fiquei um mês curando ela, porque ficou um machucado feio mesmo. Então, assim, eu fiquei um mês curando sem me dar trabalho, sabe? Porque ela já estava mansa antes. Então, se você pega um potro aí, vamos dizer, até com mais entre 6 meses e 2 anos, que já está com mais vigor, você nunca pôs a mão nele, ele machucou e você vai precisar de fazer um procedimento, ele vai te dar muito trabalho e a chance até de machucar mais aumenta. Então, eu gosto de cabrechar os potrinhos bem novinhos, assim. Não acho que é obrigação isso, acho que você tem que ter alguém que saiba fazer, sabe? Tem que ser alguém que saiba fazer para fazer isso. Mas eu acho legal de fazer, sabe? Eu gosto de fazer. Não precisa ficar agarrado no potrinho o tempo inteiro, não precisa cabrechear milhão, não precisa posicionar. Não, é só deixar mansinho, sabe? Só deixar habituado a lidar com a gente perto, assim. Não... Respondi, Essa, né? essa pergunta que a Naivile vai fazer, eu acho que você já até respondeu. Qual a idade ideal para iniciar doma em um potro? Joia, respondi. Agora uma pergunta do Matheus Amoglia. Montar uma planilha de treinamento facilita no treinamento do cavalo? Facilita, facilita. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o cavalo é meio que igual a gente, assim. Tem Uhum. dia que ele vai estar melhor, tem dia que ele vai estar pior, sabe? Tem dia, às vezes, que você não quer muito trabalhar, que você está meio com o corpo cansado, daí... E não é uma vontade pelo trabalho, é corpo pesado mesmo. Eu acho que quando você conhece o cavalo, eu, pelo menos, respeito muito isso daí no cavalo, sabe? Eu vejo que esse cavalo aqui não é desse jeito, hoje ele tá meio cozidão, hoje não tá... Então eu meio que esqueço planilha, esqueço tudo e vou meio que de boa com ele. E outra coisa também serve até pra gente também. Você pegou aquele dia que você não tá legal, você tá com a cabeça quente por um monte de coisa. E você vai pegar um ponto para ensinar uma coisa nova ou para corrigir um problema, até para corrigir é até pior. E aí acaba que ele não, né, você não vai estar taçãozinho da cabeça para corrigir um trem que está errado. Acaba que você vai desforrar um monte de problema em cima do potro. Então esquece a planilha e vai, né, o que eu gosto de fazer por eu viajar muito. Quando eu estou desse jeito, eu não posso largar os cavalos de lado e não montar, porque eu já fico pouco viajando, já fico pouco em casa por ficar muito viajando. Então o que eu faço? Quando eu estou nesses dias ruins, em vez de eu treinar os cavalos para ensinar ou corrigir alguma coisa, eu pego e vou para a estrada e vou esfriar a cabeça minha deles, sabe? Falar, vamos para a estrada só passear. Que aí eu vou estar trabalhando o cardio dele, sabe? Eu não vou estar deixando de trabalhar, mas eu vou trabalhar de uma forma que seja mais suave para nós dois. Eu acho que a gente tem que ser honesto com isso com o cavalo, sabe? Que tem dia que você vai querer desforrar um monte de coisa no primeiro que aparecer. E se esse primeiro for o cavalo, tadinho dele, que ele vai levar à toa. Às vezes em casa a gente faz isso com o filho, com o esposo, enfim, com um monte, é comum acontecer isso. Então, mas o cavalo não pode pagar essa conta. Na minha cabeça, um monte de gente pode, mas os cavalos não. O Edinho. O Edinho é daí da região também, né? É daí de Ubá, ele estudou em Rio Pombo e é de Ubá agora, eu acho.
Quando um cavalo tem alguma claudicação no aparelho locomotor, pode ter algum reflexo de defender na boca ao executar um exercício? Pode, bastante, assim. E aí, Edinho, uma coisa que eu penso muito, cara, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar, e eu faço isso bastante nos cursos, cara. Mancou não trabalha, sabe? Porque não tem sentido você querer cobrar alguma coisa de alguém que está sentindo dor, ainda mais um cavalo que vai, né, que tá ali, enfim, não pode. Então, assim, para a gente trabalhar bem o nosso cavalo, para a gente poder cobrar do cavalo, a gente tem que ter muita, muita consciência da saúde que está o nosso cavalo, sabe? Então, assim, eu não gosto, eu não trabalho com cavalo que esteja sentindo dor. Dor no lombo, dor na boca. Alguém perguntou na outra live, passou rapidinho, mas eu vi a pergunta lá, de fazer o dente do cavalo antes de pôr o bridão. Eu acho importantíssimo fazer o dente antes de pôr o bridão. Não é sempre que eu consigo isso com meus clientes. Às vezes eu até adio o treinamento, a doma do cavalo, falo, não, vamos, faz o dente primeiro, mês que vem a gente começa a domar. Mas para mim é importantíssimo o cavalo estar 100% de saúde, ou mais próximo do 100%, para ele dar conta de trabalhar. Negócio, gente, se você tiver com o corpo doído, com alguma dor no corpo, ninguém fica bem humorado com dor no corpo, ninguém vai render bem com dor no corpo. A gente cobrar do cavalo é uma sacanagem que tem, então o cavalo tem que estar 100%, sabe? Mas pode acontecer sim do cavalo pesar na boca por estar mancando. Por dor no lombo é comum, o cavalo sentiu dor no lombo, o pé, né, o cavalo, vamos prolongar mais essa resposta. O cavalo, para ele jogar o pé dele embaixo da massa, ele tem que arquear a coluna dele desse jeito, certo? Se ele tá com dor no lombo, a coluna dele não fica desse jeito aqui. O pé dele não vai entrar embaixo, não vai ficar leve na boca. Se ele sente dor no corpo, ele faz isso com o corpo dele. E aí ele vai pesar na boca aqui. Então é muito comum um cavalo que tem dor no lombo pesar na boca e ficar ruim de virar. Não ficar ruim de parar, de virar, de pesar na boca, fica tudo ruim. Né? Inclusive, muitas vezes tem cavalo que manca por dor no lombo também. Beleza? Outra, Junim de Lima. O que você fala sobre o uso de gamarras? Então, eu não uso gamar, né? Eu acho que a gamar, tirando as modalidades que eu acho que o cavalo precisa dela para apoio, vamos, né? Por exemplo, o cavalo de laço, ele faz muita força para parar e tem o bezerro ainda que vai esticar a corda. Então, os cavalos de laço, eles realmente precisam da gamarra até para dar um apoio neles, sabe? Mas fora isso, eu não gosto de usar, né? Eu também não treino cavalo de laço, né? Eu tô falando isso pelo que eu escutei falar. Mas então, por exemplo, cavalo de tambor, cavalo de cavalgada, cavalo de trabalho, de serviço, de fazenda, eu não gosto de usar gamarra. Por que, que eu não gosto de usar gamarra? Porque para mim a gamarra não ensina nada para o cavalo. Ela só não deixa ele levantar a cabeça. Né? Então, e assim, para o cavalo não levantar a cabeça, para ele não trabalhar invertido, basta eu trabalhar correto na minha mão que eu não vou ter necessidade de usar gamarra. Sabe? Então, assim, eu não uso gamarra, não vejo necessidade na minha forma de treinar, sabe? No meu programa de treinamento. Eu penso bastante desse jeito aí. Agora. Paulinho, beleza? É a Nelma. Paulinho, Ah, beleza? não, que joia. Minha égua tem brigado com bridão. Deveria trocar por uma embocadura mais pesada? Então, não, bacana, bem legal. Então, primeiro, de novo, vamos entender o porquê que ela tá. Quais são os motivos que pode ser que ela esteja pesando na boca. Né? Um motivo que pode ser ela tá com ponta de dente, dente de lobo, enfim, né, não ter feito o dente da égua. Então, eu acho importante sempre a gente chamar um veterinário para fazer dente. Há problema, Paulo, em fazer dente? Às vezes não, né? Mas tira um grito da cabeça da gente. Né? O dente, você deu uma travada aí. Voltou. Voltou já. Voltou. Voltou, tá aí. Então, assim, eu acho que o veterinário fazer o dente, eu acho que você tira um grilo da cabeça, sabe? Eu achei que é importante fazer para o bem-estar do cavalo, não só para a embocadura, para funcionar melhor na boca dele, mas para o cavalo ter um bem-estar na hora de se alimentar no dia a dia dele. Né? A gente que já teve dor de dente sabe como é que é ruim ter problema de dente. Então, o veterinário tem que ir, o correto é ir uma vez por ano fazer dente dos cavalos. Outra coisa que também pode acontecer, do cavalo estar brigando na boca. O cavalo, do mesmo jeito que aquela outra menina tinha o cavalo que empinava quando sentia a pressão do cabeça, se você não ensinou o cavalo a ficar leve na boca,
Você pegou na boca dele, ele não sabe ficar leve. Ele vai brigar com você, e se você soltar, ele vai entender que brigar é bom. Então, o que eu faço quando o cavalo briga na minha mão? Eu mantenho a minha mão parada, ele vai continuar brigando, na hora que ele ficar leve, eu alivio para ele. Então, muitas vezes, a questão não é mudar a embocadura. É você firmar a mão, deixar a mão parada, não é puxar mais forte para trás, é deixar a mão parada onde ele briga. Ele brigou, você mantém a mão, na hora que ficar leve, você alivia. E com isso ele vai aprendendo a ficar leve. No começo, na hora que você soltar, ele vai brigar de novo, você pega de novo, na hora que ficar leve, você alivia. Daqui a pouco, qualquer hora que você pegar, ele já vai aliviar para você, porque ele vai entender que toda vez que você põe a mão na boca dele, se ele aliviar para você, você vai dar alívio para ele. E aí o cavalo aprende a ser leve. Uma coisa que é importantíssima da gente ter na cabeça é que se você quer ter um cavalo leve na boca, é importante você ter a mão leve. E uma embocadura mais pesada, uma embocadura mais brava, não vai te ajudar. Muitas vezes pode mascarar o problema. Sabe que não é que o cavalo vai ficar mais leve na sua mão se você puser uma embocadura mais brava. É que você vai estar com mais recurso, mais do que o cavalo. Porque ele fica leve uns dias, daqui a pouco ele pesa de novo. Então eu prefiro ensinar desse jeito, de firmar a mão, o cavalo brigou, eu mantenho a mão, ele ficou leve, eu alivio. Pus a mão, ele brigou, ficou leve, eu alivio. Conforme você vai aliviando, na hora que ele ficar leve, ele vai aprender a ficar leve. Sabe? Isso. Quanto mais constante você for, mais constante vai ser o seu cavalo. É tudo reflexo, assim. Obrigadão da pergunta, Enel. Próximo? Bora, próximo. Quais exercícios você faz, Luiz Fernando Braga, quais exercícios você faz com cavalos que esbarram travando nas mãos, que não transferem o peso para os posteriores no esbarro? Então, eu faço muito o que eu falei na primeira live lá, faço muita transição, sabe? E às vezes até eu nem faço muita transição de galope para o trote, galope para o passo. E também, às vezes, eu alongo bastante o galope e reúno o galope de uma vez. Alongo, mas alongo para aumentar a velocidade mesmo. Depois eu vou, reduzo, para ele aceitar bem a minha mão sem ficar tenso. Quanto mais o cavalo ficar leve na minha mão e relaxado nas transições, mais fácil vai ser dele rolar a frente, dele soltar a frente na hora de parar. Uhum. Isso ajuda bastante mesmo. Assim, não... É uma coisa que não deve fazer, se for ajudar, o cavalo começou a travar a mão na hora de parar, tem muita gente que começa a parar e recuar, parar e recuar. Quanto mais você recuar o cavalo, mais ele vai ficar com medo da boca e mais ele vai travar a mão. Então, ao invés de eu ficar pensando muito para trás, eu começo a reduzir e tocar para frente, e continuar para frente, o movimento para frente, com um engajamento, com reunião, entendeu? Não sei se eu fui muito técnico agora, mas acho que não, acho que foi fácil de entender. Fazenda extrema. Um animal de 2 anos e 5 meses que mexido e parou. Só vai voltar a mexer com 3 anos. Você acha que terei problema na doma? Então, não sei. Então, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que o cavalo, ele tem uma memória formidável, assim, fantástica. Eu adoro, acho incrível a memória que os cavalos têm. Se o serviço que foi feito nesse cavalo foi bom para ele, quando você pegar ele de novo daqui a 6 meses, ele vai lembrar dos exercícios que foi e vai fazer parecido. Pode não ser na mesma qualidade. Provavelmente fica até um pouquinho para trás, mas ele não vai ter esquecido. Ele vai estar legal para trabalhar de novo. E vai voltar rápido ao que ele tinha. Eu mesmo já peguei vários cavalos desse jeito. Mas também, se o trabalho que foi feito com ele foi ruim para ele, se ele não gostou desse trabalho, está descansando lá esse período, ele, quando você pegar ele de volta para mexer, ele vai lembrar do serviço que foi ruim para ele e não vai querer fazer e vai te dar trabalho. Ele vai querer se defender disso. Então, por exemplo, uma coisa que acontece comigo, que aconteceu muito comigo aqui em Vassouras, o meu ritmo estava antes agora da quarentena, era viajar semana sim, semana não. Eu ficava uma semana em casa e uma fora, uma em casa e uma fora. E eu peguei muito potro para domar desse jeito. Tem gente que fala, mas Paulinho, ficou parado uma semana. Eu falei, pois é. Se o serviço for bom, esse cavalo vai lembrar e não vai me dar trabalho. Se o serviço for ruim para ele, se ele tiver algum trauma, algum ressentimento, na hora que eu pegar para trabalhar de novo, ele não vai querer. Então, assim, se o trabalho que foi feito com esse potro de 2 anos e meio foi legal, não tem problema nenhum pegar depois de 6 meses, né? Que a chance de dar certo é muito grande, assim. Eu confio muito que vai dar certo. Mas se o serviço for ruim, tiver sido ruim para o cavalo, para a cabeça dele, ele vai lembrar e pode dar um trabalhinho a mais. Mas aí, assim, eu acredito também, isso eu penso bastante desse jeito mesmo. Se o serviço que foi feito para ele foi ruim e você começa com uma coisa nova,
ele vai querer saber do novo e não vai pensar no antigo, sabe? Então eu acho que basta a gente trabalhar direito que não tem problema. Assim, não, né? Se, sei lá, o cara domou ele no cacete, foi brigando e tal. E aí agora você chega para trabalhar ele numa boa, na paz e ensinando as coisas de boazinha, não vai dar nada, vai de boa também. Então, eu acho que vai muito da forma de trabalhar. Acho que esse tempo não me assusta, vamos dizer assim. Sabe? Não assusta mesmo, assim. Pode ser, dar uma rodadinha nele só para ver se ele respeita as coisas e tal. Sei lá. Acho que tem que trabalhar, volta do zero e começa de novo para ver. Conforme vai indo bem, você vai indo para frente. Agora o Edinho de novo. O Edinho tá em todos, ele é bacana. O que você acha do treinamento aleatório? Checar os exercícios e trabalhar o que o animal teve mais dificuldade. Não, eu gosto disso também, sabe? Por exemplo. Oi? O que você falou, Johanny? Voltei. Ah, tá. Eu acho que tinha travado. Então, Edinho, eu penso assim, Edinho. Eu tenho até esse exemplo comigo também. Se eu tenho um cavalo de prova, que eu vou levar para alguma competição, enfim, é importante eu ter um programa de treinamento mais amarrado, sabe? De, de pegar e falar, não, eu tenho que direcionar aqui, aqui, aqui para chegar lá naquele ponto. Se eu tenho um cavalo, por exemplo, eu tenho um cavalo meu, tinha um cavalo, eu vendi ele há um tempo atrás. E tem uma égua minha agora que eu tenho montado. Que eles eu não tenho meio que obrigação de nada com esses cavalos, sabe? Eles são meus, eu monto muito pouco. A minha égua eu tô montando ela uma, duas vezes por semana. Meu cavalo eu montava nele uma vez por mês, quase, quando eu tinha ele. Então, assim, esses cavalos que eu monto muito pouco, eu vou vendo de acordo com o que eles me dão e vou treinando desse jeito que você falou, aleatório, sabe? Lógico que eu quero que eles joguem o peso debaixo o peso pro posterior, jogar o pé debaixo da massa, eu quero que eles tenham a frente levinha. Eu vou fazendo os exercícios para eu ter o cavalo bom e vou da forma aleatória também, assim, não, né, não tenho essa rigidez de programa de sequência, de ter uma planilha, que nem alguém falou aí há pouco tempo atrás, sabe? Eu vou curtindo, assim. Eu gosto muito de treinar cavalo desse jeito que você falou aí, aleatório, sabe? De montar e ver o que que dá. Essa égua minha mesmo, tá uma delícia de montar, cara. Eu tô adorando, assim. E ela eu vou meio que no vamos que vamos, assim. Eu tenho os objetivos, claro, na minha cabeça, mas eu não tenho muita obrigação com nada. Outro dia me perguntaram, você não vai levar limpeza para eu falei, não, eu quero curtir ela. Tô curtindo montar nela, não quero... Ela é até bem machadeira, ela é boa. Vamos. O Juninho de Lima. Exercício de baixada de pescoço. Você acha um bom exercício para o engajamento do cavalo? Quais exercícios você utiliza? Então, cara. Então, que é o que o pessoal chama de extensão de pescoço, né? Na equitação clássica, eles chamam de escola baixa, que é o cavalo trabalhar com a frente mais baixa. O que eu acho importante de pensar nessa história aí, Juninho, né? Juninho. É o seguinte, cara, o cavalo ele não pode baixar a cabeça se ele estiver pesado na sua mão. Então, como que eu faço esse tipo de exercício com o cavalo? Eu pego na boca dele, na hora que ele ficar leve na minha mão, eu dou rédea para ele, e com isso ele vai alongando, vai abaixando a cabeça e vai alongando. O que acontece? Quando você vai fazendo desse jeito, o cavalo vai alongando a musculatura superior de pescoço e a musculatura de dorso e lombo também. E isso ajuda bastante o cavalo, sabe? Se junto com isso você faz exercício de círculo, de exercício de diagonal, você vai ajudando a muscular mais o cavalo. Né? Quando você alonga, na verdade, fisiologicamente falando, quando você alonga, você meio que alonga as células da musculatura mesmo, né? E se depois de alongar você ainda trabalha em cima dessa musculatura, você fortalece essa célula. Né? O alongamento em si não vai fortalecer nada, mas ele alonga a fibra muscular. E alongando, depois você está fazendo exercício em cima disso, de lateral, de círculo, de dobrar o pescoço, aí você vai fortalecer a musculatura de fato. Então eu acho bom e importante. O que eu não gosto de ver algumas vezes é que alguns cavalos eles pesam na boca e puxam para baixo. Aí os caras falam, aí ó, tá, tá fazendo extensão de pescoço. E não tá. Ele tá jogando o peso dele todinho para frente. Então eu quero reunir meu cavalo, deixar ele leve na boca, jogar o peso dele embaixo, o pé dele embaixo. Quando ele estiver levinho, aí eu deixo ele alongar para baixo. Entendeu? Eu acho que é importante pensar dessa maneira aí. Legal essa pergunta aí. Agora, José Antônio do Aras Cachoeirense. Fala o exercício de reunião num cavalo de marcha. Oi? Faz a pergunta de novo, eu não escutei. Deu uma tremida aqui.
alguns exercícios de reunião no cavalo de marcha? Então, todos esses que eu falei, né, fazer círculo, o corpo do cavalo arqueado para dentro, eu gosto muito. E eu quero que meu cavalo, quando eu faço esse bem leve nas minhas duas pernas e bem leve na minha mão também. Isso ajuda na reunião do cavalo. E isso em qualquer cavalo, não é só de marcha. Fazer espado adentro, eu gosto de fazer bastante espado adentro com os cavalos. Quando a gente você ajuda o pé do cavalo a entrar mais embaixo e a frente dele ficar mais leve. Uma coisa importantíssima quando a gente faz espada dentro, que eu acho importante demais lembrar, é que a gente deve fazer espada dentro usando a nossa perna. Tem gente que faz, entre aspas, faz o espada dentro, entre aspas, usando só a mão. E se o cara usa só a mão, ele está desalinhando o cavalo, ele não está ajudando no engajamento na reunião do cavalo. Entendeu? Então, quando você usa a sua mão e usa a sua perna junto, você vai estar estimulando, você vai estar trabalhando para o pé dele entrar embaixo dele também, quando você usa a sua perna. E isso vai ajudar na reunião e a frente dele ficar mais alta e vai ajudar muito no cavalo. Então, eu gosto muito desses dois círculos. Gosto também de fazer o meu cavalo ir andando para frente. Aí eu paro ele, faço ele, entre aspas, seria virar nos pés, né? Eu quero que ele aprenda a cruzar a mão, apoiando, jogando o peso todo no posterior. Isso também ajuda ele a sustentar o peso dele no posterior, sabe? Então eu vou fazendo, que é a história que eu falei do cavalo de tambor, de fazer círculo com o corpo dele reto. Eu vou fazendo círculo, 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 até que daqui a pouco eu paro o pé do cavalo e faço ele rodar à sua frente, né? Que seria, não quero pensar em spin nessa hora, mas seria como se fosse um spin que o pessoal do Quadmilha faz, do cavalo de rédeas faz. Isso também ajuda muito. E a extensão de pescoço, o cavalo estando levinho na mão, também vai ajudar na reunião do cavalo. Sabe? Então tem um punhado de exercícios que ajuda, assim, né? É por aí. Transição também ajuda, que eu tinha falado antes. A transição também é ótima para a reunião de cavalo. Agora, o Instagram Cookies. Eu poderia dizer que a base de um bom treinamento consiste em transições, voltas e pressão, alívio de pressão nesses exercícios, certo? Se não, como você definiria a base, os exercícios essenciais? Eu acho que é por aí mesmo que essa pessoa falou de cookie. Instagram cookie? Deve ser bom os cookies. Então, o que eu gosto de dizer, até é bem por aí mesmo, que essa pessoa falou. O que eu gosto de definir essa história do curso, ou do cavalo, né? Não é nem do curso só. É o seguinte, se você entender que o motor do seu cavalo está no posterior, a direção está na frente dele, está nas mãos dele. Você tem que jogar o pé dele debaixo da massa para frente ficar leve. Que tudo que ele vai aprender está em cima, ele vai aprender quando você aliviar a pressão. Então a pressão vai ajudar ele a acertar o movimento e o alívio vai deixar claro para ele que o que ele fez foi certo. E conforme ele jogou o pé dele embaixo e movimentou a frente leve, tá bom os cavalos para quase tudo. A base está bem feita para tudo, com certeza. Entendeu? Que é bem próximo do que essa pessoa falou aí. Eu simplifico desse jeito, assim, não falo assim, nos cursos até eu falo, se vocês entenderem isso daí que eu vou falar agora, que é isso que eu acabei de falar, vocês entenderam o curso inteiro, o resto é praticar. Agora o Luiz. Boa noite. Uma potra que tem muita resistência em rodar. Qual exercício eu posso fazer para começar a rodar? Então, rodar, então. Aí tem que entender o que é essa história de rodar que ele está falando, né? Mas é o seguinte, vamos pensar numa coisa que eu não falei ainda, que está dentro dessa dúvida dele. Para mim, Lohane, a Luiz ou Luísio? O nome desse rapaz? Luiz. Então, Luiz, para mim, cara, o cavalo tem que respeitar na vida dele duas coisas que não pode faltar. Ele tem que respeitar a minha mão, ele tem que respeitar a minha perna. Isso aí eu falo também na definição do curso lá. O que é isso? Se eu puser a mão na boca dele, ele não pode ir para cima da minha mão, ele tem que ficar leve na minha mão. E se eu encostar a minha perna aqui na esquerda dele, ele tem que ir para a direita. E se eu encostar a perna na direita, ele tem que ir para a esquerda. Tá dando ao contrário aí porque o telefone tá espelhado, né? Mas aqui é a minha direita e lá é a minha esquerda. Se o meu cavalo respeitar essas duas coisas, respeitar a minha mão e a minha perna, fica fácil de eu fazer círculo com o cavalo, depois meu cavalo para rodar. Né? E aí o que a gente tem que entender? Se a ideia é pôr o meu cavalo para cruzar a mão, né, fazer como se fosse um spin, não sei se é isso que ele está querendo dizer, de parar o pé e cruzar as mãos para ele rodar, tá? Se o meu cavalo tiver com o focinho um pouquinho para dentro, né, eu não vou querer meu cavalo reto de tudo, eu quero que ele o pescoço um pouquinho dobrado. Ele estando com o pescoço um pouquinho dobrado, deixa eu
dar uma mudada aqui na posição do celular. Mais fácil. Eu vou sair um pouquinho da tela só para facilitar de... Se eu coloco meu cavalo com o pescoço um pouquinho para dentro, dobrado para dentro, fica mais fácil do meu cavalo chegar essa mão para trás e essa mão cruzando a frente. Se o meu cavalo está reto aqui, meu cavalo não vai ter ângulo para cruzar uma mão pela frente da outra. E se meu cavalo está com a cara para fora, fica mais difícil ainda. Então, quando eu quero pôr o meu cavalo para rodar, para girar, eu quero ele leve na minha mão, leve na minha perna. Eu dobro um pouquinho o pescoço dele para cá, que a mão dele vai vir para trás e essa mão vai vir na frente. A mão dele vem para trás e aí fica fácil ele cruzar a mão, dele rodar. Que nem essa pessoa falou, que nem o Luiz falou aí. Deu para entender? Não sei se foi essa a dúvida dele, mas foi do jeito que eu entendi. Beleza? A fazenda extrema. Animal machador que levanta muitos anteriores. Tem algum exercício para que ele baixe um pouco? Então, daí de novo a gente vai no mesmo lugar de antes. Entender por que ele está levantando muito à frente. O que acontece? É comum dos cavalos que levantam muito à frente, ou eles estão nervosos, estão ansiosos, estão agitados demais, estão tensos demais. E o que acontece? Quando eles ficam tensos, quando eles ficam nervosos para andar demais, eles invertem a coluna. E aí, quando inverte a coluna posterior, vai lá para trás e a mão exagera. Ele levanta a cabeça, às vezes até dobra a nuca, mas inverte o pescoço e a mão vai exagerada. Então, o que eu gosto de fazer muito com esses cavalos é ir deixando eles, né, ir reunindo, engajando eles. Fazer o pé deles entrar embaixo, deixar eles leves na minha mão. Conforme eles ficam leves na minha mão, eu vou dando rédea para eles, eles vão relaxando e vai rolando mais à frente, sabe? Então, eu gosto muito desses exercícios que vão relaxar o cavalo e junto com isso vão trabalhar a reunião do cavalo. Que você vai empurrar o pé dele para baixo e deixar a frente dele mais leve na sua mão. Ficou levinho, bambeia a rédea um pouquinho. E esses cavalos também, eu não gosto de deixar a frente deles perpendicular ao chão. A testa, o chanfro deles perpendicular ao chão. Eu gosto de deixar eles um pouquinho mais... Eu quero eles leves na minha mão, mas eu quero eles com o focinho um pouquinho para frente da testa deles. Eu quero eles um pouquinho para frente, assim, que com isso eles vão soltar mais à frente também. E para mim é importantíssimo. O cavalo que exagera na mão é importantíssimo. Ele está bem leve, bem relaxado na minha mão. Se ele tiver, provavelmente ele para de exagerar. A não ser que isso seja da genética dele, seja dele mesmo. Se você vê que ele solto, ele marcha exagerando na mão, montado ele vai marchar igual. Provavelmente vai marchar igual. Se ele solto, marcha relaxado e montado ele está exagerado, tem algum problema na montaria. E geralmente é tensão, sabe? A grande maioria das vezes é tensão. Você vai relaxando, e aí, de novo, a gente volta no mesmo exercício de que eu falei já um punhado de vezes. Fazer transição para esses cavalos é ótimo. Né? E até assim, às vezes, o que eu faço? Em vez de fazer transição da marcha para o passo, ou do galope, em vez de trocar o andamento na transição, eu faço marchar mais alongado, marchar mais curtinho, mais devagarzinho, mais na toadinha. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Vou fazendo isso daí, sabe? Em vez de mudar o andamento da marcha para o passo, eu vou fazendo só aumentando, né? Alongado e reunido, alongado e reunido. E com isso o cavalo vai acalmando. Quanto mais o cavalo respeita a nossa mão, quanto mais ele gosta da nossa mão, melhor é. Só que a gente tem que definir muito claro, tem que ter muito bem definido na cabeça que respeitar a mão não é ter medo da nossa mão. A coisa que mais deixa o cavalo tenso é medo de levar um soco na boca. Então, quanto mais você puxar na boca, mais o cavalo tenso, mais ele vai exagerar, mais ele vai ponterar, mais ele vai brigar. E isso só piora. Então, eu gosto de ter o cavalo relaxadinho e aceitando bem a minha mão. Sabe? Acho que isso é importante de pensar. Olha o Jonatas aí também, que é da região aí. O Thiago Mineiro. Ah. Paulinho, espado adentro, você usa a perna de fora ou a de dentro? Então, vamos lá. Eu uso. Primeiro vamos definir o que é perna de fora e de dentro. A perna de dentro é a perna do lado que o cavalo está arqueado. E a perna de fora é a perna sem ser a perna. Então, sempre a perna de dentro vai ser, eu estou arqueando meu cavalo para a esquerda e levando ele para a direita. Vai fazer assim com a mão que vai ficar fácil de ver. No espado adentro, sempre a perna de dentro é a perna de curvatura, sempre na equitação, né? No espado adentro só. Sempre a perna de dentro é a perna de encurvatura e a perna de fora é a perna de impulsão. Então, a perna de dentro vai me dar a posição que eu quero
e a perna de fora vai ajudar a empurrar o cavalo mais para frente, se for o caso. Então, assim, acaba que eu uso mais a perna de dentro do que a de fora. Mas eu uso as duas, sendo que eu uso mais a de dentro. Entendeu? Eu quero fazer, da espada dentro eu quero fazer, vamos dizer, aqui tá, vamos dizer que a beirada do telefone é a minha cerca, na espada dentro, o meu cavalo vai andar com a garupa na beirada da cerca e a espada para dentro da pista. Então, eu vou usando essa perna aqui para levar ele nesse sentido aqui. Tá dando para entender mais ou menos? Deu para... A ideia é essa. Então, eu uso mais a perna de dentro que a de fora. Mas quando eu vejo que o cavalo tá meio travadinho, quando eu preciso de mais impulsão, eu uso a perna de fora para dar impulsão. O caminho é esse. Agora o Jonas Alves. Paulinho, o que você acha dos artifícios? Corda e demais. Como é que é? O que eu acho dos artifícios aqui? Corda e demais. Então, o Jonas é mais ou menos perto da ilha de Bicas. Jonas Alves, né, que você falou? Ilha de Bicas ali. Então, eu não uso artifício nenhum, cara, para treinar cavalo. Eu acho que treinar cavalo é simples. Quanto mais você tem isso simples na cabeça, mais simples vai ser para o cavalo. E assim, eu não uso amarrar cavalo, eu não uso rédea especial, né? Eu quero treinar meu cavalo do jeito que eu vou montar nele futuramente. Então, quanto mais eu crio artifício, mais difícil vai ser para eu trabalhar ele depois, sabe? Então, acho que quanto mais simples é o trabalho, mais fácil fica de você resolver as coisas. E outra coisa, até que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que foi muito legal, era até um assunto de usar martingale nos cavalos. E aí um dos caras colocou, era um grupo lá nosso de gente que mexe cavalo. E aí o cara falou, então, se eu não usar nada no cavalo de artifício, eu vou conseguir ver onde que está a dificuldade do meu cavalo, onde que está o erro do meu cavalo, fica mais fácil de corrigir. Então eu acho que tem várias maneiras diferentes de trabalhar, sabe? Eu não uso corda, eu vou do jeito que for simples para mim, para ser simples para o cavalo. E não quer dizer que quem usa está errado também. Eu conheço um monte de gente que usa várias coisas e funciona demais para os caras. O que eu acho importante de ter na cabeça demais são esses artifícios, essas rédeas, enfim, as coisas. Isso não virar muleta, né? Para o cara depender disso a vida inteira. Se o cara usar um pouquinho para resolver um problema, resolver o problema, não precisa mais disso, beleza, tá ótimo. Mas, né, ver aqueles caras também que às vezes falam, não, esse cavalo aqui, se não puser uma gamarra nele, não funciona. Ele vai virar para trás com você. Então, para mim, isso está errado. Mas se você usar para corrigir ali, deu tudo certo, tá tudo bom, beleza, não tem problema nenhum, sim. Eu sou bem cabeça aberta com essas coisas, sabe? O meu treinamento não é engessado, nada assim. Não, eu gosto de trocar ideia, gosto de conversar, gosto de aprender coisa nova. Mas eu acho que quanto mais simples, mais fácil de fazer e mais fácil de resolver, sabe? Vamos fazer a última pergunta por hoje? Então, ó, só falar aqui, ó. Acabou esse cara que eu falei aí desse negócio do martingale do grupo nosso lá, o Fernando Tadeu. Ele apareceu aqui. E uma coisa, ele é instrutor do Senar também e é um cara fantástico montando cavalo, né? Eu já montei com ele lá em Montes Claros e a gente troca ideia no grupo e é super legal quando um faz diferente do outro, que agrega demais pro grupo isso daí. Valeu, Fernando. Abração pra você, cara. Fazer a última por hoje? Vamos, vocês sabem. Já vai acabar o tempo da segunda live. Tamo junto. Tá bom já pra hoje. Precisando, depois chamo de novo. Mas vai lá. O que você faz para... Luiz Fernando Braga. O que você faz para alinhar os lados de um cavalo? Então, para mim é simples, assim, eu bambeio a rédea primeiro e deixo ele andar reto. Se o meu cavalo desalinhar, né, para mim a melhor coisa que tem para alinhar o cavalo é você guiar ele. Né? Então, por exemplo, meu cavalo me levou para a direita, então eu vou guiar ele para a esquerda, solta a rédea de novo, guio para a esquerda, solta a rédea de novo, guio para a direita, solta a rédea de novo, até ele ficar reto para frente. Então, assim, para eu alinhar o cavalo, uma coisa importante que eu acho que tem que ter é você dar liberdade para ele desalinhar. Se você ficar a vida inteira agarrado na boca dele, ele nunca vai desalinhar, porque está agarrado. É igual andar de bicicleta, você só vai saber que você anda sem rodinha no dia que você tirar a rodinha. Né? É simples a conta. Então, para eu alinhar o cavalo, a primeira coisa é eu bambear a rédea e mirar um ponto lá na frente. Mirei lá na frente, deixei meu cavalo ir. Se ele desalinhar, eu vou guiar ele. E assim, eu já guiei muito para um lado só, e hoje em dia eu tenho guiado para os dois lados, e isso acaba que vai alinhando o cavalo. O cavalo que desalinha, eu vou falar uma coisa óbvia, até isso é até engraçado, mas o cavalo que desalinha é aquele que não está alinhado. Então, quanto mais você guiar ele, mais fácil vai ser de se alinhar, sabe? Então, eu pego na rédea, viro para um lado, bambeio. Pego na rédea, viro para o outro, bambeio.
até eu soltar a rédea ele ficar na linha que eu quero. É muito simples isso, assim. Não... E o importante é você não ficar segurando ele para não se enganar. Bandeia a rédea mesmo para ver onde ele está indo. Prontinho? Pronto, acabou só isso. É simples. Né? Assim, então, só para florear mais nossa resposta aí, para você guiar, eu quero dar conta de movimentar mais a frente do meu cavalo. Eu não quero que meu cavalo saia nem arqueado e nem desalinhado. Cadê você? Aí. Pareci. Eu quero que meu cavalo, na hora de guiar, eu quero que o corpo dele fique reto para guiar. Então, eu quero movimentar mais a frente dele. E conforme eu der conta de movimentar a frente dele, eu vou estar dando conta de deixar o corpo dele alinhado para frente, sabe? E é isso. Assim, não tem muito mistério, não. Eu acho que é simples isso daí. Beleza? Então, vamos encerrar a live. Joia. Muito obrigada a todos que participaram aqui, né, que esteve com a gente. Muito obrigado, Paulo, por essa live. Foi uma excelente live. Espero que muita gente tenha tirado proveito disso, né? Tenha tirado suas dúvidas. Te agradeço muito mesmo em nome de toda a equipe. Inclusive, os meninos estão até te agradecendo aqui nos comentários. Eu não estou vendo os comentários. Eu vou ler um para você. Espera aí. Agora. Obrigado, Paulo, por nos engrandecer com seu conteúdo. Obrigado, Paulinho. Sua live foi muito boa, excelente. Eu agradeço todo mundo aí. Teve muitos elogios, eu só não fiquei lendo para poder. Não é possível. Peço desculpa por qualquer falha, por qualquer errinho, né? E espero que todos tenham gostado mesmo, que eu fiquei muito satisfeita. Eu também fiquei, Lohane. Queria agradecer o convite, né? Queria agradecer mesmo, assim, não é uma coisa que a gente sabe, eu, Cristiano, que é um dos coordenadores aí, acho que é coordenador mesmo que fala, né? Ele é o coordenador do nosso grupo. Então, é o coordenador do grupo aí, a gente se conhece, ele conhece muita gente que mexe bastante com cavalo, então vocês me convidarem, para mim é uma grande honra mesmo, assim, muito obrigado pelo convite mesmo. Agradeço o Cristiano lá depois. E assim, quem a gente não respondeu alguma coisa que ficou para trás, chama no direct, que a gente troca ideia. Tá bom demais. Eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas, compartilhar aí com algumas pessoas algumas coisas fora das lives depois. O pessoal vai perguntando, a gente vai trocando ideia. Então, assim, se vocês precisarem de alguma coisa, fica à vontade, entre em contato aí que nós estamos aí para ajudar. Sabe? Tá vocês bom. também aí em Rio Pomba, quando tiver alguma oportunidade, se precisar de alguma coisa, nós estamos aí. Muito Tá bom? Obrigado mesmo. Assim. Muito obrigado. E parabéns para os zootecnistas aí, pro Dia dos Zootecnistas amanhã. Para nós tudo. Todos os zootecnistas. Parabéns para todo mundo. O que você precisar da gente também, da nossa equipe, pode ficar à vontade, pode mandar mensagem. A gente vai estar sempre disponível. Obrigado, Lohane. Parabéns aí para a primeira live, foi bem legal, viu? Tá preocupado? Você mandou mensagem, tá ótimo. É isso daí, a gente vai todo dia melhorando. A próxima vai ser melhor. Sempre. A minha também. A próxima, se Deus quiser, a minha vai ser melhor também. Mas foi ótima a sua live. Tá de parabéns mesmo. Obrigado. A nossa live, minha não, a nossa. A nossa live. Obrigado. Agora vamos fazer uma foto? Vamos, faz aí. Tira aí. Espera aí. Pronto, tirei uma. Foi? Então depois você manda para mim se ficou alguma boa. Tá bom. Manda para mim depois no zap aí. Obrigadão, Lohane. Até mais, gente. Obrigado a todo mundo aí a participação. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.